Uma mulher, assim como milhares, vivia com muito medo e sempre era ameaçada de morte pelo ex-companheiro. Isso é fato, sempre acontece, porque não aceita o fim do relacionamento. Aquela questão da posse que muitas mulheres sofrem. Essas ameaças, inclusive, preocupavam a família da vítima, que com temor de uma tragédia que pudesse acontecer, o padrasto da mulher, olha só, resolveu acabar com o terror que todos viviam. No ar para você. Um crime premeditado. Inconformado com o término do relacionamento, Jefferson Silva Barroso vivia ameaçando a ex-companheira com quem tinha um filho. A ideia de reatar com a ex não saía da cabeça dele. Por causa das inúmeras ameaças de morte que sofria, a mulher chegou a registrar um boletim de ocorrência contra Jefferson. A família dela também temia pelo pior. E foi sem que ninguém desconfiasse que Anderson Márcio Pereira, o padrasto da ex-mulher de Jefferson, decidiu agir. As câmeras de segurança registraram um momento do crime. A vítima aparece com um agasalho de cor clara, com a mochila nas costas, atravessando a rua onde morava em Guarulhos, na Grande São Paulo. Anderson, que já aguardava a passagem de Jefferson pelo local, se aproxima e fala com ele. A vítima para e acontece uma discussão, que dura poucos segundos. Até que Anderson dispara contra o rosto de Jefferson, que fica caído no chão da calçada. O autor dos disparos vai embora do local sem olhar para trás. Ele entra no estacionamento e, na sequência, sai com o carro preto da garagem, que fica ao lado do local do crime. 3 dias após o assassinato, após um trabalho de intensa investigação, a Polícia Civil identificou o assassino de Jefferson, que confessou a autoria do crime e teve a prisão temporária decretada. E prisão feita pela doutora Maria Cecília, do 2º DP do Bom Retiro, que está aqui com a gente, nossa entrevistada, convidada. Seja muito bem-vinda, doutora. Que bela prisão, que belo trabalho, parabéns. Que história, né? Ou seja, o padrasto tomou as dores de toda a família, inclusive dela, e resolveu acabar com o problema, só que o prejuízo foi para ele. Exato. Conta um pouquinho. É muito complicado essa coisa da violência doméstica, seja por um lado ou seja por outro, desestrutura uma família toda e foi o que aconteceu, num momento impensado, temendo pela vida da família, dos amigos e acaba cometendo um ato desse. E no caso, qual é a justificativa que ele usou? Olha, ele poderia matar minha família inteira, por isso que eu cometi esse crime. O que ele disse na delegacia? Na verdade, quando chega numa situação nesse ponto, já são anos de sofrimento, uma série de atos, então aquilo vem se acumulando até que a pessoa, no momento de destempero, acaba cometendo um ato desse. A justificativa justamente foram anos de violência, de agressão, nem sempre física, mas emocional, contra a ex-companheira. Enfim, e isso vai se somando, as coisas, quando ela realmente decidiu dar um basta na relação que ela tinha com ele intensificou as ameaças, começou a ameaçar familiares e realmente tirava fotos da porta do prédio, mostrando que ele estava ali e com coisas do tipo... só não entrei porque eu não quis, estou aqui, descobriu onde ela trabalhava, vinha perseguindo. E isso acaba desestruturando a família, desestruturando o psicológico de qualquer pessoa que estiver passando por isso. E ele acabou cometendo esse ato e acaba tendo que responder por isso, né? E agora, responder por isso, qual é a pena dele nesse caso? Ele tentou defender a família inteira, mas acabou preso. É diferente daquela situação que a gente viu anteriormente, aqui no caso da legítima defesa no atropelamento. Aliás, eu lembro de você também não amarela para bandido, né? Ah, meu Deus. Aquela não. outra. A gente sabe que você também não amarela para bandido.
E então, enfim, diferente daquela situação, não era uma legítima defesa assim flagrante naquele momento, né? Então eu acredito que o juiz vai levar isso em consideração na dosagem da pena, né, na fixação da pena, mas ele vai responder de acordo com o critério do juiz, uma pena maior ou menor, mas efetivamente ele já se encontra preso. Quando a doutora fala, gente, que eu não amarelo para bandido, é por conta que eu dei uma microfonada em um bandido, um criminoso asqueroso. Aí, na tela para vocês. Mas olha o que vocês foram resgatar. Olha, cuspiu nela, cara. Por que você matou ela? Vou até deixar o áudio. Matou ela. Você matou, seu lixo. Você tem filha? Levanta a cabeça. Acabou de cuspir na repórter. Levanta a cabeça. Esse é o responsável de ter matado a Aline Dani de 19. Você tem filha? Cuspiu na repórter. Você matou. Vitinho falando pra mim, quem vê essa carinha acha que é um anjo. Eu sou um anjo, gente. Por favor, eu sou uma fofa. Na verdade, eu não arrego pra bandido mesmo. A gente não tem que arregar pra bandido. O cara é um asqueroso, matou uma mulher, ele simplesmente cuspiu no meu rosto. Lógico que ia revidar. É um lixo. Sim. É um lixo. Pronto. Então eu não abaixo a cabeça pra bandido e concordo que a mulher teria jogado o carro mesmo pra cima. E eles aqui no meu ouvido, ó, falando. Todo mundo com raiva, mas eu fiquei com muita raiva mesmo na hora. E, doutor, e o que a gente vê nesses casos específicos, né, contra a mulher, que foi o que aconteceu ali, no caso também, que eu dei a microfonada, um criminoso que arrebatou uma menina, enfim, a estuprou e matou. O que a gente vê muito, e eu cobri muito isso também, o que acontece? A mulher, ela é agredida, ela vai na delegacia, toma coragem e pede ajuda para a polícia. Ela ali recebe, então, a medida protetiva. Isso. Só que a medida protetiva não garante a ela uma segurança total. A gente sabe disso. Não garante. Ela acha que com a medida ela tem um escudo, mas ela não tem absolutamente nada. Porque se ele quiser, ele vai matá-la. Agora me responda. O porquê que o cara que agride, ele não vai preso? Nesse caso dela, não existiu uma agressão física pré-existente. Se tivesse uma agressão física, que ela tivesse acionado a polícia militar, tivesse sido preso em flagrante, lá ele ficava. Nesse caso, é uma situação um pouco mais corriqueira e até um pouco mais complexa para a mulher que está passando por isso. Porque é uma série de agressões verbais, ameaças, a pessoa te diminui, né? E isso acaba gerando uma demora até na comunicação da polícia para a polícia. Nesse caso, teve um agravante, eles tinham um filho e mesmo com a medida protetiva, ele insistia muito em ver a criança e ela acabou concordando. Então, mesmo com a medida protetiva, ela recebeu o rapaz na casa dela e isso aumentou ainda mais o temor de toda a família, né? Então, é muito complicado. Nos casos de agressão física, já houve uma mudança na legislação, eles realmente ficam presos. Acionada a polícia, eles são levados para a delegacia da mulher e eles ficam presos. Nesse mesmo caso, mesmo com as ameaças, a medida protetiva foi concedida, ela já estava ciente, mas mesmo assim acabou se encontrando com ele, na data que aconteceu isso. A Secretaria de Segurança já disponibiliza algumas ferramentas, como se fosse no celular, no próprio celular, para as mulheres que têm a medida protetiva, assim que sentir qualquer ameaça, assim que vê a pessoa, acionarem. Então, isso é muito efetivo. Mas a gente tem que realmente tomar bastante cuidado, porque às vezes eles usam o filho para se aproximar e a gente nunca sabe qual é a real intenção, né? Então, a gente pode deixar isso muito claro de que se a mulher é agredida, ela vai na delegacia e ela diz, né, ó, meu marido me bateu, fez exame e tudo isso foi comprovado. Este homem, ele não vai preso porque não foi flagrante, certo? Isso. Não vai preso. Mas poderia ir preso. Pode ir no decorrer, no término do inquérito, dependendo dos casos, pode ser decretada a prisão dele. Porque fazendo muita matéria, como já fiz, policial, o que eu vi, que muitas mulheres recorrem à polícia, a polícia faz o trabalho. O homem não vai preso, ele vai preso depois que ele mata. E ela ali é morta com a medida protetiva, ela vai presa depois que ele mata. E o antes, tudo que ela passou fazendo BO com medida protetiva, nada serviu. E isso que me causa um pouco de revolta, porque essa mulher, ela precisa morrer para que esse cara seja preso, de fato, e pague na cadeia. Isso é muito difícil acontecer. Muito complicado.
Eu imagino a situação dessas mulheres, a gente sabe que tudo tem um processo legal, a gente não pode pular fases, né? A gente não pode se adiantar, mas são muitos os casos, ainda mais, quanto mais isso é divulgado, mais as vítimas têm interesse em ir e falar sobre isso e procurar a delegacia, e cada vez são mais frequentes os casos dos pedidos de prisão temporária no decorrer da investigação mesmo. Então, é cada vez mais frequente esses agressores irem presos. Então, o que a gente recomenda é que realmente continuem denunciando, não se submetam a esse tipo de coisa, porque seja por um lado ou por outro, a sua família pode acabar desestruturada de qualquer forma, né? Com certeza, e contar com a justiça, porque a polícia faz o trabalho dela, porém depois é com a justiça. Aí já não tem mais o que fazer, né, doutora? Se a justiça determinar na audiência de custódia que ele vai sair, ele vai sair. Ou se ele vai ficar preso, aí é para o nosso alívio.